Olá! Hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de março. Por incrível que pareça, o mês de março foi um mês que eu menos li. Foi um mês muito corrido pra mim, trabalho, eu fiz uma viagem também, então eu não tive muito tempo pra ler. Mas foram bem proveitosos os livros que eu li, tá bom? Então eu vou começar do livro que eu menos gostei para o livro que eu mais gostei. O primeiro é O Teorema de Catherine, escrito pelo John Green. Eu gosto muito do John Green, né? Como vocês sabem, o John Green ele é muito famoso, né? Um escritor que é focado para escrever para adolescentes, né? E ele escreveu aquele famoso livro A Culpa é das Estrelas, né? Que é um livro queridíssimo, né? E ele escreveu esse livro aqui. Só que tem uma coisa, assim, o livro é um livro inteligente, assim, é uma proposta diferente, mas eu sinceramente não gostei muito, tá? Assim, eu não odiei o livro, não é isso, mas eu esperava mais de John Green em relação a esse livro. Mas vamos lá. Esse livro, assim, é uma história meio louca, é uma história completamente, assim, confusa. Ele conta a história, né, de um rapaz, o nome dele é Colin, e ele tem uma obsessão, mania, né, não é coincidência. Ele sempre namora meninas que se chamam Catherine, e não é Catherine com C, é sempre Catherine com K e TH, e não é Catarina, é Catherine. E ele já namorou 19 Catherine, vocês acreditam nisso? Muitas, né? E eles sempre levam fora, né, das namoradas. E o último fora, né, que ele recebe, né, da 19ª Catherine da vida dele, ele fica muito decepcionado. E ele resolve largar tudo, sair pelo mundo para viajar. Então, na companhia do seu amigo, né, ele tem um amigo muçulmano engraçadíssimo, nossa, adorei o Hassan, ele é muito engraçado. Junto com o seu amigo, eles partem, né, no carro dele, que tem o nome de Rabecão do Satã, Rabecão do Satã. É muito divertido, assim, os dois juntos são muito engraçados. Esse livro tem, assim, muitas partes de comédia que você ri a beça com o livro. Então, nessa jornada, né, dele querer viajar o mundo e querer espairecer, ele acaba parando numa cidadezinha do interior, que agora eu esqueci o nome da cidade, e eles conhecem, né, algumas pessoas dessa cidade. E uma dessas pessoas é a Lindsay, uma moça que mora nessa cidade. Ela, inclusive, por ser uma cidade do interior, ela fala meio caipira, sabe? É muito interessante. É uma menina, assim, totalmente descolada. É uma menina que não tá preocupada com nada na vida dela, não pensa no futuro. E é muito interessante, assim, a Lindsay, né? Que ela acaba conhecendo os dois, né? E acaba mostrando a cidade pra eles, e eles acabam ficando um tempo nessa cidade. Eu não vou falar porquê, mas eles acabam ficando um tempo nessa cidade, e eles criam um vínculo de amizade, né, tanto com a Lindsay como com outras pessoas da cidade também. Só que o Colin, ele é um menino prodígio, tá? Ele é um menino extremamente inteligente, aprendeu a ler super cedo, ele é expert em matemática, e depois que ele leva, né, esse fora da namorada, né, da sua 19ª Catherine, ele resolve fazer um teorema com probabilidades, né? Esse teorema, ele quer provar que com isso, como que vai ser um relacionamento. Assim, gente, é meio confuso, né, a proposta dele, né? Mas ele é um menino, assim, tão inteligente, né, que ele teve essa faceta louca, né? Então ele faz um teorema, né, com as possibilidades, quando que vai começar seu relacionamento, quando você vai terminar esse relacionamento, e tudo parte, né, em cima desse fora que ele leva dessa namorada. E esse teorema dele, ele acha que vai ser a grande invenção, né, do século, né, que com esse teorema ele vai conseguir descobrir, desvendar todos os relacionamentos, né. Então ele fica o tempo todo, né, o livro todo ele tá ali montando aquele teorema, e às vezes ele erra, e ele volta, e ele vai montando, e aí ele vai vivendo
se lembrando, né, de todas as Catherines que passou pela vida dele para poder montar esse teorema. Assim, é um livro engraçado, mas é um livro divertido também, mas não é uma história muito legal, infelizmente, né? John Green, né, ele mostrou mais uma vez que ele é uma pessoa inteligente, apesar que no final do livro o John Green explica que ele nunca foi bom em matemática na época da escola, ele nunca foi bom em álgebra, né? E ele precisou da ajuda, né, de um amigo dele, que é um grande matemático dos Estados Unidos, para conseguir fazer esse livro. Mas, independente disso, né, de John Green não ser um expert em matemática, você vê que John Green é uma pessoa muito, muito, muito inteligente. Tanto na maneira de escrever, como na maneira, assim, de envolver uma narração. Pena que a história não é muito legal, né? E ainda bem que o livro é bem fininho, né? Você lê rapidinho, né? Porque ele é um livro fino, né? Mas vale a pena dar atenção, né, a John Green, afinal é o John Green, né? Mas não foi o melhor livro que eu li esse mês, sinceramente, tá? O próximo livro é Identidade Roubada, da Sherry Stevens. Eu já li um livro dessa autora, ela faz parte, né, das minhas leituras do mês de fevereiro. Um outro livro que eu li dela, acho que o nome Melhor Não Saber, é o nome do livro. E eu gostei muito da autora, gostei muito daquela história, por isso que eu comprei esse livro, né, o outro livro dela. A Identidade Roubada é um livro muito interessante. Assim, esse é um livro assim que me absorveu muito durante esse mês. Eu tive picos de depressão por causa desse livro. Gente, sinceramente, assim, esse livro, essa história que a Chevy conta nesse livro é uma história que te envolve assim de uma maneira que você fica muito triste assim com a história. Eu fiquei muito triste com a história. Esse livro conta a história de Anne. Anne, ela tem 32 anos, ela é uma mulher comum, né, ela tem namorado, tem uma família feliz, né, assim, não tão feliz como ela gostaria que fosse, né, toda família tem seu problema e ela tem os dela, né, mas ela tem uma família comum, uma família normal. E ela é uma corretora de imóveis, né, ela vende imóveis, e um dia um domingo, né, que ela tá de plantão, né, para vender algumas casas, ela tá quase no final já, indo embora, e ela é abordada por um homem que tá interessado em ver a casa que ela tava, né, no plantão para tá vendendo. E como ela tava precisando muito, né, de estar vendendo essa casa, ela resolve atendê-lo, resolve se gentil com ele e mostra a casa para ele. Só que durante, né, quando ela vai mostrar a casa para ele, ele acaba sequestrando ela. Né? Ele acaba colocando ela no porta-mala, amarra ela, leva embora, leva ela embora e ela acaba ficando, né, num cativeiro no meio da floresta, num lugar assim extremamente difícil de fugir. Ela percebe que esse sequestrador, né, essa pessoa que sequestrou, que a sequestrou, ela percebe que ele passou muito tempo montando esse cativeiro, porque é numa cabana que não tem fresta, não tem nada, assim, dificilmente ela vai conseguir escapar. E ela não consegue entender o que ele quer com ela, porque com o decorrer do tempo ela descobre que ele não quer resgate por ela, ele simplesmente quer ficar com ela. E ela fica indignada com isso e ele bate nela, ele estrupa ela todos os dias. Assim, é uma história assim super angustiante, porque assim, o sequestrador, ele é uma pessoa ele oscila muito no humor dele. Tem dia que ele tá bom com ela e tem dias que assim ele tá super violento, do nada ele fica gentil e do nada ele fica violento, assim, é muito inconstante, assim, você sofre muito com a personagem. O sequestrador é uma pessoa super metódica, ele tem mania de limpeza, ele tem mania com horários, ela tem horário pra tudo, até horário pra ir no banheiro, horário pra tomar banho, horário pra comer, e é até triste porque no começo ela tava com vontade de ir no banheiro, e só que não é horário dela ir no banheiro. E o sequestrador tinha dado uma saída e ela resolve ir no banheiro. Ela fala, mas o que tem eu fazer, né? O que tem eu ir no banheiro agora? E só que ele chega bem na hora que ela tá dando descarga. Assim, foi uma parte muito sofredora, assim, pra Anne, porque ele bateu muito nela, ele fez ela beber a água da privada. Gente, é uma história, assim, angustiante, sabe? E você fica o
tempo todo querendo que ela fuja dele, né? Que as pessoas descubram onde ela tá, mas ninguém descobre onde ela tá. E é super, assim, angustiante. E esse livro começa narrando, assim, quando ela já conseguiu fugir dele, tá? Eu sei que isso é um spoiler, mas eu preciso falar isso. Então, é narrado pela própria personagem, né? Ela narrando, né, num consultório médico, né, de psicologia, num consultório psicológico, como que foi, né, o convívio dela com esse sequestrador. Então, esse livro sempre tá no presente, daqui a pouco ele volta pro passado, e eu gostei muito de ler esse livro. É um livro bem interessante. A Chevi, né, ela gosta de escrever livros policiais, né, livros que falam de serial killer, né, muito interessante. Vale muito a pena ler esse livro, mas se prepare, tem que ter, assim, tem que ter um coração frio para você não se comover com a história desse livro e com a história da Annie, porque esse sequestro mudou a vida dela, mudou a Annie completamente. Então, muito legal esse livro. Agora, outro livro que eu li e gostei muito, muito da leitura. Esse livro, gente, eu dei muita risada com esse livro. Eu sei que a proposta desse livro não é ser comédia, tá? Porque ele não é um livro de comédia. Ele, inclusive, é um livro sangrento, se você for parar pra ver. É um livro que fala sobre assassinato, sobre um serial killer, mas eu dei muita risada com esse livro por conta do personagem, assim, é muito engraçado. O nome desse livro é A Sétima Morte, de Paul Cliver. Esse livro conta, gente, a história de um serial killer. Esse livro, inclusive, é narrado pelo próprio serial killer. Ele é um assassino em série. E o que é interessante nesse livro? O personagem, né, que é um assassino, o nome dele é Joe. O Joe é uma pessoa completamente comum, é uma pessoa que passa despercebido facilmente. Ele trabalha de faxineiro numa delegacia da cidade dele. E a cidade dele investiga, né, um grande assassino, que é ele. Só que ninguém sabe que é ele, ninguém percebe que é ele, porque assim, o Joe é extremamente inteligente, é uma pessoa super inteligente. Só que ele se faz de retardado. Ele se faz de débil mental, assim, tem partes do livro, assim, que ele chega até falar como criança, sabe, se vocês forem ver. Ele fala até como criança. E é muito interessante, assim, porque como esse livro é contado, é narrado pelo próprio serial killer, você consegue ver, né? Você consegue entrar no mundo dele, consegue entrar na cabeça dele. Você consegue ver o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, e você vê as inconstantes, né, de um serial killer. Nesse livro você consegue ver facilmente, né, como uma pessoa assim é dissimulada. O Joe é completamente dissimulado. Sabe? É uma pessoa adorada por todos, todo mundo gosta do Joe onde ele trabalha, só que ninguém imagina como que o Joe é. E o que é engraçado nesse livro, gente, assim, é a cabecinha do Joe, porque ele é uma pessoa extremamente irônica, sabe? Em relação às pessoas, do que ele pensa das pessoas, o que ele acha de certas coisas, ele é extremamente irônico. E o que é muito engraçado nesse livro, porque assim, como eles estão investigando, né, os assassinatos que o Joe cometeu, acontece um assassinato na cidade que não foi o Joe que cometeu. E o Joe fica indignado porque colocaram na lista dele. Porque a pessoa que assassinou deixou os mesmos traços, né, que o Joe deixa quando ele mata uma pessoa, né? Ele só mata mulheres, né? E ele fica indignado, como que a polícia não consegue perceber que não foi ele que fez isso? E Joe começa a investigar. Quem foi que matou essa bendita mulher, né, que tá lá na lista dele de assassinatos, só que não foi ele. E ele começa a investigar, e é muito interessante, porque assim, o Joe, ele consegue descobrir coisas que a polícia ainda não descobriu, assim, ó, no estalar de dedos, assim, pra vocês verem como ele é inteligente. O final desse livro, assim, é chocante. É um final, assim, que você fica desesperada. Eu fiquei desesperada, assim, pelo final. O tempo todo, gente, assim, sinceramente. Por mais que eu achei o Joe engraçado, o tempo todo eu queria que ele fosse pego. Eu queria que as pessoas descobrissem quem ele realmente era. E outro personagem desse livro que eu gostei muito, que é um personagem, assim, super caricato, é um personagem, assim, super interessante, é a Sally. A Sally, ela é amiga do Joey, né? E ela se identifica muito com ele porque ela tinha um irmão que tinha problemas mentais. E o irmão dela acabou morrendo. E acaba criando uma afinidade muito grande com o Joey.
por conta disso, né? Porque ela quer dar oportunidades pro Joe que o irmão dela não teve. E é muito interessante, é muito legal, porque ela gosta dele, ele sabe que ela gosta dele, ele fica o tempo todo fugindo dela. E tem uma grande revelação nesse livro com relação a Sally, que eu não posso falar. Mas, gente, leiam esse livro. Esse livro é interessantíssimo. A narrativa desse autor é uma narrativa super legal. Você começa a ler esse livro, você não consegue parar de ler esse livro. É um livro super inteligente. É um livro super divertido, apesar de ser, né, um livro de um thriller, né, um livro meio obscuro, né, um livro que fala de assassinatos, né, ele narra aqui assassinatos, mas é um livro super interessante. Eu adorei ler esse livro, vou procurar saber mais sobre esse autor, porque eu quero ler mais livros dele. Vale muito a pena, gente, ler esse livro. Muito bom mesmo. Agora, o ganhador do mês de março. Esse livro aqui foi um prazer, assim, descobrir esse livro. Foi um prazer ler esse livro, é de uma autora brasileira. E eu fico muito feliz, assim, quando de saber que tem autores, né, do nosso país que conseguem, né, escrever histórias tão boas, tão envolventes, né, como foi a história desse livro. Ela não mora no Brasil, né, mas ela é uma brasileira, né, como a gente, a Verônica Rossi. O nome do livro é Neve Sky. Esse livro vai ter um filme, tá? Os direitos desse livro já foram comprados, então futuramente vai ter um filme e com certeza vai ser um filme muito bom. Então, o livro Neve Sky, né, sobre o céu do nunca, é um livro de distopia, tá? Então, esse livro, assim, se baseia praticamente, né, na história de dois protagonistas principais, né, que é a Arya e o Perry. A Arya, ela vive numa cidade encapsulada, é uma cidade totalmente protegida, né, porque eles vivem numa era que não existe mais, né, firmamento, não tem mais céu, e sim um céu de éter, né, que derrete tudo, acaba com tudo. Então ela vive numa cidade encapsulada chamada Quimera. E eles vivem numa era que eles possuem no olho, tipo uma lente especial. Eles usam uma lente especial e essa lente consegue transportá-los para outros mundos, né, para outros tempos, para outras eras, e que é chamado os reinos, né. Então, tipo, eles vivem virtualmente, assim. É uma história diferente porque, assim, eles estão lá presentes, mas é tipo um mundo virtual. Só que um dia a mãe da Arya, ela é uma médica pesquisadora e um dia ela some, né? Ela vai para uma viagem para um outro distrito, né? Fazer pesquisa e ela não consegue contato com a mãe dela e ela fica desesperada porque ela fica muito tempo sem ter contato com a mãe. E a única maneira dela conseguir falar com a mãe dela é desativando o sistema de segurança para ver se tem alguma mensagem, né, que ela consegue captar. Só que para isso ela tem que persuadir o filho do chefe de segurança, que eu esqueci o nome dele, do rapaz, mas tudo bem. Então ela convence eles, né, que eles têm que ir lá pro setor 6, né, para conseguir desativar o sistema de segurança para ela conseguir, né, entrar em contato com a mãe dela. Só que eles acabam indo, né, eles desativam o sistema de segurança, vai ela, amiga dela, né, vai o filho do chefe de segurança e mais 2 irmãos deles. Só que, como eles desativam, né, o sistema de segurança e desativam o olho mágico deles, eles acabam vendo o mundo da maneira como o mundo é, né? Então eles entram numa floresta, pela primeira vez ela vê árvore, ela vê folhas. E o rapaz que é filho do chefe de segurança, que eu vou ver o nome dele, porque eu tenho que falar, né? Coisa feia, né? O Soren. Então o Soren, ele é um menino totalmente mimado, assim, um rapaz totalmente mimado. E ele resolve mexer com fogo. Eles nunca tinham visto fogo de verdade na vida. E a Arya, ela fica preocupada porque ela sabe que isso é ilegal, que o fogo pode, né, atingir a cidade deles, tudo. E ela tenta fugir porque ela sabe que é ilegal eles estarem fazendo isso, né? Fora eles terem, né, desativado o sistema de segurança, ainda era ilegal, né, eles mexerem com fogo. E ela tenta fugir. Só que o Soren vai atrás dela e tenta matá-la. Só que durante isso, surge uma pessoa lá que não faz parte da cidade deles, o Soren,
o Perry, desculpa, o Perry, e ele acaba salvando a Arya, né? Ele acaba tirando ela, né, do incêndio e acaba salvando a vida dela. Só que ela não vê, né, ele, na verdade ela não vê ele fisicamente, né, porque ela tá desmaiada, né, ela tá desacordada, mas ele salva ela. Só que aí a Arya, ela acaba tendo um julgamento, porque durante esse incêndio algumas mortes aconteceram. Ela acaba sendo julgada pelo pai, né, do Sorin, né, e ela é banida da cidade. E quem não mora na cidade tem que viver fora, né, da cidade encapsulada, fora da proteção, né, dessa cidade. E então ela é banida dessa cidade e ela acaba encontrando, né, depois que ela é banida, ela é jogada no deserto, ela acaba reencontrando o Perry, né, que foi a pessoa que salvou a Arya. E o Perry, ele acaba ajudando ela, né, recolhendo ela, né, porque ela não tem pra onde ir, ela não tem o que fazer, então ele acaba ajudando a Arya. Só que ele acaba ajudando ela com uma intenção. O sobrinho dele, né, durante, né, o processo que a Arya estava sendo julgada, o sobrinho dele foi sequestrado e ele precisa da ajuda dela para resgatar o sobrinho. Então os dois, né, partem numa jornada de resgate, né, para estar salvando o sobrinho deles. E durante, né, essa jornada incrivelmente cheia de aventura, incrivelmente fascinante, eles acabam se envolvendo, eles acabam se apaixonando. É uma história muito bonita. É um livro muito, muito, muito interessante. Eu gosto de livro de distopia. Esse livro é uma distopia bem feito. A Verônica escreve muito, muito bem. Esse livro eu comecei a ler, não conseguia parar de ler esse livro, porque eu queria saber o que ia acontecer. Com certeza vai ter continuação, tá? Esse livro ele não tem um desfecho, ele vai ter continuação. Espero que a continuação seja breve, né? Porque eu quero terminar de ler, eu quero saber o que vai acontecer. E é uma história muito interessante. Esse daqui, né, ganhou, né, no mês de março, do livro mais interessante que eu li. Eu indico muito esse livro, vale muito a pena ler. Para vocês que não conhecem a Verônica, pesquisem um pouco sobre ela, pesquisem um pouco sobre essa história. Esse livro faz muito sucesso nos Estados Unidos e com certeza vai fazer muito sucesso no Brasil. Eu já virei fã da Verônica, adorei esse livro de distopia dela, foi uma distopia assim incrível. Eu acho que de uns tempos pra cá, dos livros de distopia que eu já li, esse foi o melhor livro de distopia que eu já li. Então, eu super indico a leitura desse livro, tá? Neve Sky, Sobre o Céu do Nunca, vale muito a pena ler. E esses foram os livros que eu li, né, no mês de março. Foram poucos livros, né? Só 4 livros. Eu fiquei surpresa com isso também, mas tudo bem. Mas foram livros bem interessantes, né? Um livro bem legais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam ler algum desses livros e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by.